obrigada por se juntar a nós. Esperamos que você goste da mensagem de hoje. Adoraríamos ouvir de você como Deus tem tocado a sua vida através do nosso ministério. Sua história é muito importante para nós. Se puder, nos envie um e-mail para contato@c3santos.com. Porque eu ia muito para a Ilha do Mel, no litoral do Paraná. E eu lembro numa ocasião que eu estava na Ilha do Mel no fim de semana, surfando com meus amigos, e na volta, eu precisava voltar mais cedo, que eu tinha um compromisso em Curitiba, e eu peguei uma carona de barco, porque tem aquelas barquinhas que fazem a travessia, né? Não é uma travessia igual Santos, Guarujá, que é super rápida, 5 minutos, é mais parecida com São Sebastião e Ilhabela, é quase uns 20 e poucos minutos de travessia. E era aqueles barquinhos, não sei se você já atravessou para o Guarujá com aqueles barquinhos de madeira, né? Era aqueles barquinhos de madeira um pouquinho maior, cabia umas 50 pessoas mais ou menos. Aquele era o barco normal de fazer travessia para a Ilha do Mel. Mas eu peguei, como eu estava com pressa, não queria esperar o horário, um amigo meu estava indo naquelas barquinhos de alumínio com motorzinho de popa, sabe? Fazendo a travessia, eu falei, vou chegar mais rápido, não vou perder o ônibus, show de bola, vou chegar mais cedo em casa. Então, eu peguei carona com ele. Então, a gente estava lá atravessando no barquinho, né, pulando, água na cara, tal, ventão na cara, e a gente atravessando ali naquela travessia, no meio da travessia, no meio da trajetória, o motor parou de funcionar. E eu sei que, beleza, o motor parou de funcionar, aí estava eu, o meu amigo e o pai dele que estava pilotando a lanchinha de alumínio, né? E aí ele chegou, gente, não se apavora não, tem os remos aqui, nós vamos remar. Eu falei, aleluia, tá longe pra caramba, né? E a gente começou a remar, mas aconteceu um probleminha no percurso. No meio da remada, apontou um navio gigantesco, bem no meio. Se você não sabe, ali é o canal que vai para Paranaguá, onde navios vêm aportar. E vinha um navio gigantesco, com inúmeros containers vindo, e a gente ali, no meio do mar, olhando com o barco completamente à deriva, e aquele navio se aproximando a todo vapor. Parecia que a cada minuto ele ficava maior. E o desespero começou a bater, e eu falando, vamos remar rápido, vamos sair da rota desse navio rápido, vamos. E parecia que quanto mais a gente remava, a gente não saía do lugar, parecia que o navio era tão grande que parecia que ele ia dar de cara com a gente. Glória a Deus pela tecnologia, o pai do meu amigo tinha um rádio, e ele pegou o rádio, viu que não ia dar para sair da rota do navio de jeito nenhum. A gente conseguiu acionar no rádio, pedir uma ajuda para esses barcos de travessia. E o barco veio de travessia, né, ouviu o chamado do rádio de emergência, veio nos socorrer, jogou uma corda, nós pegamos na corda, amarramos no barco e fomos rebocados e conseguimos sair da rota do navio para a glória de Deus. Senão não estaria aqui para contar essa história, provavelmente. E terminou num final feliz. Mas o que isso tem a ver com a minha pregação? Nós ficamos à deriva um tempo. E toda vez que você está à deriva, é a correnteza que te leva. E muitas das vezes a correnteza vai te levar onde você não quer chegar. Ela vai te levar no destino errado que Deus tem para você. Muitas vezes nosso barco, o barco da nossa vida, fica à deriva por conta de uma tempestade. Uma tempestade na qual a gente se rende, no qual a gente desiste de remar, no qual a gente desiste de pedir ajuda. E você está cansado e a correnteza e os ventos vão te levando e você vai com certeza aportar em algum lugar que você não gostaria de estar. Nesses momentos eu já vi muita gente dominado pela dúvida, perdendo a esperança. Nesses momentos de dificuldade no meio de uma travessia, no barco da vida, eu já vi muita gente parando de remar e alguns, inclusive, pulando fora do barco. A pior coisa que você pode fazer no momento desse é pular fora do barco. Se já é difícil no barco, imagina fora dele. Então eu queria nessa noite incentivar você a renovar a sua fé, a renovar a sua fé nas promessas de Jesus
Em Marcos capítulo 4, nós vamos ver como os discípulos passaram por um momento de grande tormenta e turbulência em suas vidas e como Deus os deu um grande livramento. Assim como meu Deus me deu aquele livramento, lá aquele barco, fazendo com que a gente conseguisse esse salvamento desse outro barco, Deus também vai nos salvar e nos dar o livramento que a gente precisa nos momentos de tempestade. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado. Obrigado nessa noite por essa palavra, Senhor. Senhor, nós sabemos que nessa vida há muitos momentos de tormenta, há muitos momentos de tempestade, mas Tu és o Deus que acalma os ventos, que acalma o mar, Senhor. Tu és o Deus que tem toda a autoridade sobre toda a Tua criação, sobre toda e qualquer circunstância que a gente venha viver, Pai. Então, Senhor querido, nessa noite, pedimos, ó Deus, que fé seja renovada na vida dos Teus filhos, Pai amado. Pedimos, ó Deus, que a confiança em Ti seja restaurada na vida dos Teus filhos, ó Pai. Fala conosco de forma poderosa, fala na nossa mente, fala no nosso coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Então, não se renda num período de tempestade, pois se você estiver à deriva, você nunca vai aportar aonde você gostaria de estar. Então, vamos lá. Existem duas formas de entrar numa tempestade. Tem um homem na Bíblia, um profeta chamado Jonas, que ele se meteu numa baita tempestade por conta da sua desobediência. Então, a desobediência a uma norma de Deus, ou a um mandamento de Deus, ou a um chamado de Deus, pode causar uma tempestade em sua vida e na vida daqueles que andam contigo. Porque Jonas se encontrou numa tempestade onde todos que estavam no barco com ele estavam sofrendo junto. Mas também existe uma outra tempestade que é por conta da sua obediência, que é a que nós vamos ver aqui hoje nessa história de Jesus com os seus discípulos. Jesus disse, vamos para o outro lado. E os discípulos, em obediência a Jesus, entraram no barco e começaram a navegar. Mas mesmo obedecendo, você pode encontrar tempestades. E aí que pode gerar as dúvidas. Mas eu estou obedecendo. Como assim uma tempestade? Mas Deus nos dará o livramento sempre. Amém? Então vamos ler aqui Marcos 4, 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo. O que Jesus estava fazendo? Com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores experientes. Eles estavam acostumados a estar em alto mar, a enfrentar tormentas, mas eles nunca viram alguém que fizesse com que o vento e o mar o obedecesse. Um pouquinho de contexto histórico, Jesus vinha de uma série de pregações. Jesus estava pregando por inúmeras parábolas a diversas multidões, pessoas seguiam Jesus, e Jesus estava muito cansado. Jesus veio de uma série de pregações, pregando em vários vilarejos. Quando chegou nesse momento, ele cansado, ele disse, vamos para o outro lado. Então eles estavam num lado do mar, eles iam para o outro lado do lago para continuar mais com o ministério de Jesus. No meio desse caminho, durante essa travessia,
houve a tempestade. Muitos estudiosos entendem que essa tempestade teve um cunho espiritual. Que o inimigo de nossas almas, o diabo, astutamente revoltou o mar e quis com que aquele barco afundasse com Jesus dentro. Sendo que quando Jesus está no barco com você, esse barco não pode afundar. Esse barco não consegue afundar, mesmo que o inferno inteiro tente afundá-lo, porque Jesus está nele. Se Jesus estiver na sua vida, o diabo pode tentar de tudo contra você. Se você estiver com Jesus, o seu barco, a sua vida, nunca vai afundar. O problema é que você às vezes se desespera e você pula do barco. Mas você precisa permanecer nos momentos difíceis. Ele estava indo numa região que a Carol pregou aqui no a parte 1 dessa série Milagres de Jesus, que foi sobre o endemoniado gadareno. Estava indo para a cidade, pela região de Gadara, e o inimigo tinha território ali. Ele tinha domínio sobre aquele lugar. E ele não queria perder esse domínio. Então ele tentou fazer, se eu conseguir matar Jesus e os seus discípulos, eu vou garantir aqui o meu domínio. E aí levantou-se essa tempestade. Depois que Jesus chegou nessa cidade, ele acabou expulsando o demônio, a legião de demônios da vida desse homem que estava lá, o endemoniado gadareno. E logo de volta para o barco, ele volta para o barco, volta para o outro lado da cidade, ele ressuscita o filho de um homem importante chamado Jairo, e no meio do caminho de indo ressuscitar a filha desse cara, uma mulher que também estava doente há 12 anos, com um fluxo de sangue sem fim, toca nas vestes de Jesus, Jesus para e também a cura por completo. Então, a gente vê que Jesus não parava. Gálatas 6:9 diz que nós não devemos nos cansar de fazer o quê? O bem. Jesus não parava de fazer o quê? O bem em todo o tempo. Então esse é o contexto dessa história. E nesse texto você consegue ver a humanidade de Jesus, porque Jesus se cansou, teve sono, na verdade. E Jesus exerceu domínio sobre as ondas e sobre o vento. Isso mostra também o poder e quanto ele tinha do poder do Espírito Santo para exercer essa tal autoridade. Então a gente vê aqui no texto que, logo no versículo 35, começa assim: Jesus disse aos seus discípulos, vamos para onde? Vamos para o outro lado. Jesus não virou para os discípulos e disse, vamos afundar no meio do caminho e todos morrer. Jesus disse, não, vamos para o outro lado. Deus nunca te chamou para você afundar no meio do caminho. Ele tem um destino, ele tem um propósito que você deve perseverar e ir até o fim, porque quando você cruzar, quando você chegar nesse objetivo, você vai viver a sua melhor vida. E o segundo ponto importante aqui é que o vendaval levantou, as ondas lançavam sobre o barco, de forma que o barco já estava enchendo de água e Jesus estava na popa dormindo. Eu fico imaginando essa cena, como é que Jesus conseguia dormir no meio da tempestade? Tinha vento, tinha água, não era aqueles iate com quarto, suíte, nada disso, era um barco simples. Põe lá aquela imagem de novo. Talvez seja mais ou menos igual o barco dessa imagem, não sei quão grande era o barco, mas Jesus estava dormindo. Eu creio que água estava batendo no corpo de Jesus, o vento batendo no cabelo de Jesus, e mesmo com vento forte, com ondas violentas, Jesus dormia completamente despreocupado, bem no olho de uma tempestade. E isso fica um recado para nós. Às vezes Jesus vai dormir para que a gente possa acordar. Às vezes Jesus vai dormir para que a gente possa acordar. Porque quem vive numa zona de conforto não precisa de fé, concorda comigo? Quando está indo tudo bem, você não precisa de fé. Sua vida está boa, seu casamento está bem, seus filhos estão bem encaminhados, a sua empresa vai bem, o seu trabalho vai bem, tem dinheiro no banco. Você precisa de fé, você não precisa de fé, você vai vivendo um dia após o outro. Mas às vezes Deus ele te ama tanto
que Ele permite que algo aconteça, algo surja na sua vida para que você comece a exercer a sua fé. Porque tem uma diferença entre Deus operar por você e Ele operar através de você. E um dos pontos vitais para a maturidade do cristão é você aprender a ter Deus operando através de você. Porque quando você é um bebê, sua mãe faz tudo, certo? Eu jamais iria esperar meu filho, eu tenho um filho chamado Joshua, as pessoas têm dificuldade de falar o nome dele, a professora de educação física da escola do futebol chama ele de Joso, desculpa, chama ele de Joso. Meu filho vai lá, ensina para ela, é Joshua, professora, meu nome. Tia, é vamos lá, comigo, Joshua. E ela, Joso? Pior foi uma outra mulher que chamou ele de Jorginho, né? Minha esposa chegou, é Joshua o nome dele, é Jorge, né? Mas glória a Deus. Então, quando meu filho nasceu, a gente precisava fazer tudo para ele. Ele não tinha condição de chegar da maternidade e preparar seu próprio lanche, preparar a água da sua banheira, né, arrumar o seu bercinho. Nós fazíamos tudo por ele. E a mesma coisa acontece quando a gente acaba de conhecer Jesus, a impressão que dá é que parece que Ele faz tudo por nós. Ele coloca todos os lugares, Ele afofa a nossa cama, Ele prepara a refeição, Ele nos serve, e isso é lindo, maravilhoso. Mas chega um momento que Ele quer que a gente o quê? Amadureça. A mesma coisa nós pais, a gente quer que o nosso filho amadureça, a gente quer que ele aprenda a arrumar sua cama, a gente quer que ele aprenda, agora nós estamos ensinando nosso filho a fazer o próprio TOD dele, e algumas coisinhas ele está aprendendo a se virar. E Deus não é diferente conosco, Ele deseja em alguns momentos operar através de nós. Ele faz muitas coisas sim por você, mas vai chegar o momento que Ele vai querer fazer através de você. Por isso parece que Ele está desatento. Parece que Ele está dormindo, porque você não sente, você não vê Ele te servindo, é porque Ele quer que você acorde, Ele quer que você amadureça, Ele quer que você, não, Cristo já está em mim, pela fé, eu sei que Ele está em mim, mesmo quando eu não estou sentindo a presença dEle, e você vai e opera no poder dEle, na graça dEle, na glória dEle, e você resolve a situação com a sabedoria que Ele te deu, com a graça que Ele te deu. Tem um versículo que diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Existe glória dentro de mim, dentro de você. E Deus quer manifestar isso. A partir do momento que você diz, Deus, você está comigo nessa. E pela fé você opera. E Ele vem com você. Você estende a sua mão e manda o vento se acalmar, o mar se acalmar e se fazer completa bonança na situação. Você tem boca para profetizar. Você tem a presença de Deus na sua vida para mudar a atmosfera, como nós cantamos. A atmosfera já mudou, que o Espírito de Deus está aqui. É o Espírito de Deus que muda a presença, muda a atmosfera, o Espírito de Deus está com você. Hoje nós fomos num velório, o pai de um membro da nossa igreja faleceu. E no momento que nós colocamos o nosso pé lá, a atmosfera mudou. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E depois ela me mandou uma mensagem, pastor, as pessoas ficaram impactadas com a presença de vocês lá. E não foi a nossa presença física, mas o que a gente representa. Amém? Então, Deus quer operar através de você. Então, toda vez que você sentir que Deus está dormindo, é porque Ele quer que você se levante e que você exerça a sua fé e você resolva com a sabedoria, com a graça e com o poder que Ele te deu. Amém? Aqui nessa passagem vem os discípulos dizendo na sequência, versículo 38, Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Aqui eu penso que os discípulos queriam que Jesus ajudasse eles, porque eles deviam estar com um baldinho jogando a água para fora do barco. Jesus, como é que você pode ficar dormindo, no meio de uma tormenta, o barco, a água entrando no barco, nós prestes a afundar, e você aí no bem, bom, vamos Jesus, bora, pega o baldinho de água aí e ajuda. Eu imagino que seria mais ou menos esse tipo de ajuda que eles estavam esperando ter de Jesus. E às vezes a gente quer que Deus nos ajude da forma que a gente quer.
E às vezes Ele quer suprir no sobrenatural e você está esperando algo natural acontecer na sua vida. Então eles estavam esperando que Jesus tirasse água do convés, quando na verdade Jesus tinha algo muito mais grandioso em mente. E nesse momento você se desespera. Por que Jesus não está me ajudando? Por que Deus não está me ajudando? Parece que Ele não está se importando comigo, quando na verdade Ele está preparando um cenário para operar de forma grandiosa na sua vida. No meio da tribulação, a gente quer que Jesus venha e nos ajude exatamente da forma que a gente quer. Mas olha o que diz Isaías 55:8. Coloca lá para a gente, Léo, por favor. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Tem uma outra tradução que diz que a minha maneira é diferente da sua maneira. A minha maneira é muito melhor do que a sua. Então, às vezes, você espera que Jesus pegue um baldinho e comece a tirar água do seu convés, quando Ele tem algo muito mais grandioso, mais maravilhoso, que vai fazer com que você o glorifique, que você tenha uma história para contar para a posteridade, que vai vivificar a sua fé e a fé daqueles em sua volta que vão ouvir o seu testemunho. Então Jesus disse, vamos para o outro lado. Ele não disse, vamos perecer no meio do mar. Então, eu nunca vi Deus chegar para alguém e falar assim, olha, eu te escolhi, meu servo, minha serva, meu filho, para ires e afundares no meio do caminho. Eu te ungi para pereceres no fundo do mar. Eu nunca vi Deus chamar ninguém assim. Deus sempre tem algo glorioso, grandioso. E uma coisa que eu aprendi sobre tempestade é que todas elas passam. Toda tempestade passa. A tempestade não é o seu destino. É um momento de passagem que você não entende, mas ele serve para poder trabalhar algo na sua fé, te fazer mais forte, fazer com que você amadureça, com que você tenha histórias para contar e abençoar a vida de outras pessoas que vão passar pela mesma tempestade que você passou e que você venceu. E aqui a gente vê os discípulos dizendo, mestre, não te importas que morramos, não te importa que pereçamos. E o que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas não é da vontade de Deus que ninguém pereça. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. E aí, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se. Acalme-se, o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então Jesus virou e perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Presta atenção na outra palavra, ainda não tem fé? Ainda não tem fé? Toda vez que você acha que Deus não se importa com você, você demonstra que a sua fé é pequena. Porque a maior prova de amor que Deus tem, que Ele te ama para você, Ele já fez lá na cruz do Calvário. Você não precisa de provinhas de amor. Ah, Deus, se tu me ama, você vai fazer isso para mim. Ah, Deus, se tu realmente me ama, esse cara vai ser meu. Ó, Deus, se tu realmente me ama, essa promoção vai ser minha. Ó, Deus, se tu me ama, você não precisa ficar fazendo provinha com Deus, que a maior prova de amor Ele já fez por você, enviando o seu único filho, Cristo Jesus, ali, o primogênito de muitos hoje, ali para morrer por você na cruz do Calvário. Essa foi a maior demonstração de amor. Ele se importa com você. Jesus não virou e disse, ufa, que tempestade furiosa, hein? Foi uma daquelas essa, hein? Que bom que ela me obedeceu.
Graças a Deus. Não, mas ele virou para os discípulos e disse: ainda não tem fé? Tem uma outra versão que diz: cadê a fé de vocês? Vamos ver um pouquinho da falta de fé dos discípulos nessa ocasião. Jesus não disse que nós vamos para o outro lado, lá no começo? Eles duvidaram. Como é que Deus ia permitir que um barco afundasse quando, sobre a palavra de Jesus, nós vamos de fato para o outro lado? Então eles tinham que crer pelo menos na palavra, que Jesus disse: nós vamos para o outro lado, nós vamos para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos aportar do outro lado, nós não vamos afundar no meio do caminho. Mas eles duvidaram, eles questionaram, esqueceram da promessa. E assim a gente faz. No meio das nossas tempestades, das turbulências da nossa vida, a gente tem a tendência de esquecer das promessas de Deus. E é aí que é o momento de você fazer menção e trazer à memória aquilo que vai renovar a sua esperança e vai gerar fé, porque você sabe aqui que toda tempestade passa, mas você precisa saber aqui que toda tempestade passa. Nós vamos para o outro lado. Deus tem uma missão para a sua vida e você não vai perecer no meio do caminho, amém? O que será que Deus já falou para você? Pensa, reflete nas promessas, nas profecias que você recebeu. Não é pelo fato de você estar numa tormenta, de uma tempestade, que ela não vai acontecer. Deus cumpre o que Ele prometeu, Ele termina o que Ele começou, amém? Houve vários momentos na nossa vida, na vida minha e da minha esposa. Nós temos um chamado de plantar igrejas, nós sonhamos com 100 igrejas no Brasil, mas como foi difícil essa primeira igreja, C3 Santos. Hoje temos C3 São Bernardo, tem C3 Curitiba, e eu creio que muitas outras virão. Mas como foi difícil, houve momentos que eu pensei: Deus, o Senhor falou 100 igrejas, a gente não consegue nem a primeira. E a gente tem a tendência de duvidar das promessas de Deus. Mas eu quero encorajar você, que no meio da sua turbulência, não duvide. Deus te chamou para chegar do outro lado. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para ser feliz. A vida cristã não é para ser um sofrimento, é para ser uma alegria. Amém? Momentos de sofrimento acontecem, mas eles passam e te deixam mais forte. Hoje eu vi um videozinho do The Rock, aquele cara que fez Velozes e Furiosos, aquele ator fortão. Ele fez um vídeo que ele falou sobre: do outro lado da sua dor, do outro lado do seu sofrimento, há algo bom. Esses atores vivem fazendo discursos motivacionais, né? E alguns são bem legais. Outro ponto aqui: Jesus já tinha transformado a água em vinho na frente dos discípulos. Jesus já tinha curado paralíticos e leprosos, e ainda assim os discípulos operavam no natural. A gente precisa ter fé. E às vezes a gente tem mais fé que Deus vai livrar os nossos amigos de suas tempestades do que livrar a gente mesmo de nossas tempestades. Eu creio, Thaís. Nossa, Deus é contigo. Nossa, você vai passar. A Thaís está lá morrendo, passando um momento de dificuldade, água entrando no barco dela afundando, tudo dando errado na vida dela, um caos total. E eu tô lá: não, Thaís, nossa, você vai sair dessa. Nossa, Deus é contigo. Eu estou orando por você, estou jejuando por você. Vamos comemorar a vitória. Mas quando é comigo, meu barco está afundando, meu Deus não me ama, Deus, tu não se importa comigo, alguém me ajuda, socorro, vou pular do barco, vou pular. Não quero mais saber de Deus, não quero mais saber da igreja, não quero mais nada, porque quando eu entro no barco, é um levante de Satanás. Tem mesmo levante, mas é para você vencer, não para você desistir. É para você ir adiante, não para você retroceder. Quando mais o diabo se levanta contra a minha vida, mais raiva eu fico. Uma vez eu tinha começado um grupo, uma célula, um connect que a gente chama, lá na Austrália para brasileiro. Deu muito fruto esse connect. Está lá até hoje funcionando, outra pessoa pegou o cajado, Deus está abençoando, está fluindo. E eu sei que, quando eu iniciei junto com um amigo meu, o inimigo ficou muito bravo.
E eu nunca tive uma experiência tão horripilante com o diabo como eu tive nessa noite. A gente tinha acabado de ganhar a filha do prefeito de Indaiatuba, na época que estava fazendo intercâmbio lá na Austrália para Jesus. A menina aceitou Jesus ali com a gente na nossa célula, tinha um monte de brasileiro, filhos de pessoas influentes, tal, que estavam aceitando Jesus na nossa célula. E a gente lá... E quando eu entrei no carro para ir embora, eu deixei a menina na casa dela, estava indo para a minha casa, o capiroto sentou no banco do lado, virou para mim e disse, eu não estou feliz com o que você está fazendo. Eu nunca senti uma presença maligna tão horripilante, eu nunca tinha ouvido uma voz tão horripilante na minha vida, foi uma experiência horrenda, e a presença ruim, negativa, ficou no meu carro, uma coisa tão horrível, que eu senti o volante querendo jogar assim para eu bater o carro, querendo forçar para eu bater o carro. Aí eu já liguei, tinha um toca-fita velho ali, eu liguei o toca-fita, estava rolando um louvor da Ana Paula Valadão ali, já botei no talo aquele louvor e comecei a cantar, comecei a adorar a Deus e virei para ele e disse assim, que bom que você não gostou, porque toda vez que você vir me atormentar, você me dá mais ânimo para eu virar o jogo contra você, ganhar mais vida para Jesus e pregar ainda mais, e orar ainda mais, e buscar a Deus ainda mais. Então se levanta, porque você vai cair, meu camarada. Essa tem que ser a nossa atitude. Eu vejo muitos cristãos, ai Deus, o diabo se levantou, pastor, acho que não é para eu fazer isso, pastor, eu vou desistir de liderar o Connect, eu vou desistir de servir no ministério de louvor, eu vou desistir do ministério infantil, porque toda vez que eu tento fazer alguma coisa, parece que, olha, Deus chamou para vencer, irmão. Amém? Isso tem que te dar mais ânimo, mais garra para você ir servir ainda mais, para você ir e aniquilar os planos do inimigo ainda mais. Jesus já tinha feito uma série de milagres, voltando aqui para o texto, e ainda assim os discípulos ainda tinham dúvida. Cadê a tua fé? Os discípulos tinham presenciado água em vinho, tinham presenciado a cura de um paralítico, tinham presenciado a cura de um leproso, eles tinham presenciado várias coisas, mas porque era algo diferente, eles ainda não tinham presenciado o acalmar de tempestade, eles duvidaram. Mas o que é maravilhoso sobre o nosso Deus, eu vou fechar com esse pensamento, queria chamar o pessoal do louvor aqui, é que mesmo quando nós não temos fé, mesmo quando você não tem fé, Deus é misericordioso. Mesmo quando você não tem fé, Ele ainda vem ao seu socorro. Basta você clamar. Aqui fala que Jesus estava dormindo. As ondas e a turbulência do mar não acordaram Jesus, mas o clamor dos seus discípulos, sim. Faltou fé para os discípulos. Jesus queria mesmo que os discípulos, por si só, levantassem e dissem, vento, acalme-se, ondas, aquietem-se, porque nós estamos numa missão com o Senhor. Jesus, o que está acontecendo? Não, Jesus, pode voltar a dormir aí, que nós já resolvemos, demos conta do recado, estamos a caminho. Era isso que Jesus queria que os discípulos dele tivessem feito. Porque quando Jesus enviou 70 dos seus discípulos para exercer uma missão, quando eles voltaram dizendo que eles realizaram milagres, que os demônios foram expulsos e tal, Jesus exultou em seu espírito, ele celebrou, ele gritou de alegria. Então eu imagino que era isso que Jesus queria que os discípulos tinham feito, mas Jesus não fizeram. Assim como nós muitas vezes não fazemos aquilo que Jesus espera que façamos. Mas se você clamar, Ele vem ao seu socorro. A força do vento não acordou Jesus, a violência das ondas não acordou Jesus, a água entrando no barco não acordou Jesus, mas o clamor dos seus discípulos, sim. Tem uma história que um pai desesperado traz seu filho endemoniado para os discípulos curar. Os discípulos de Jesus não conseguem curar. Jesus entra em cena. Esse pai fala, Jesus, seus discípulos não conseguiram curar meu filho. Faz alguma coisa. Se você puder. Jesus virou para ele, se eu puder, tudo é possível para aquele que crê. Jesus volta para esse pai. E esse pai vira para Jesus de forma muito humilde e diz, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha falta de fé. E Jesus foi e libertou o filho desse homem. Numa outra ocasião, vou pedir para colocar o texto aí, Mateus
14:30. Às vezes você não está na condição emocional, na condição física, ou na condição de fé de mandar que o mar se acalme, de mandar que o vento cesse, com a palavra da sua boca, com a esperança da glória que está em você. Mas você pode clamar pela ajuda do Altíssimo. Quando Pedro, aqui é Pedro, quando ele começou a andar nas águas, essa foi a segunda vez, eles estavam voltando para a mesma região de Gadara, uma outra tempestade aconteceu, outro vendaval aconteceu, os discípulos estavam remando com dificuldade, Jesus tinha ficado para trás, e ele andava por sobre as águas. E Pedro viu Jesus andando sobre as águas e disse: Jesus, se é você, manda-me ter contigo. Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar nas águas. Mas quando reparou no vento, quando ele tirou o olho de Jesus e olhou para o vento, ele ficou com... Toda vez que você muda o seu foco, o medo entra. Quando você tira os seus olhos de Jesus, o medo entra. Você precisa manter os seus olhos fixos em Jesus. E começando a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me! O que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar. Mas o que ele fez? Ele clamou: Senhor, salva-me. Olha o que aconteceu no próximo versículo. Imediatamente, Jesus estendeu a sua mão e o segurou. Imediatamente, Jesus estendeu a sua mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Próximo. Quando entraram no barco, o vento cessou. Próximo. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente. O que eles disseram na história anterior? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois de ter tido uma experiência com Jesus, eles perceberam. Porque muito isso, gente. Quando você é curado por Jesus, você entende que Ele é o Senhor que te cura. Quando Deus te provê alguma coisa, você entende, para você Ele é o seu provedor. Os discípulos já viram Jesus acalmar uma tempestade e o mar antes. Nessa segunda vez, não teve dúvida. E disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mas na primeira vez, quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Olha Salmo 89, o que diz? Davi já tinha uma revelação de quem era Deus, de quem era Jesus. Olha que interessante. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Próximo. Tu dominas o... Quando se agigantam as suas ondas, tu... Ele não era pescador, mas já sabia do seu poder. As ondas lhe obedeciam. O mar se acalmava. Para que você possa viver e contemplar tudo que Deus tem para você, você precisa ter uma revelação de quem Ele é. Jesus é aquele que cumpre o que prometeu. Ele disse aos seus discípulos que iria ressuscitar no terceiro dia e Ele ressuscitou. Ele disse para nós que um dia Ele vai voltar. Pode esperar, Ele vai voltar. Ele é aquele que não pode deixar de te amar. Ele é aquele que não vai te deixar afundar no meio do caminho. Ele verdadeiramente é o Filho de Deus que te ama. Vou pedir para você fechar os seus olhos. Deus não te pôs no mundo para que você afundasse no meio da sua trajetória. Deus já sabe que no meio da trajetória haverão momentos de tempestade. Lembre-se, nenhuma tempestade dura para sempre.
Eu vou ler uma passagem bíblica e eu queria que essa passagem penetrasse no seu coração. Por isso eu estou pedindo para você permanecer de olhos fechados. Eu vou ler da Bíblia a mensagem. E olha o que diz. Eu sei o que eu estou fazendo. Já planejei tudo. E o plano agora é cuidar de você. Não o abandonarei. Meu plano é dar a você um futuro pelo qual anseia. Quando você me chamar, quando você orar a mim, eu ouvirei. Quando você me buscar, você me achará. Sim, quando me buscar de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês, nessa noite, a certeza de que não vão se decepcionar. Esse é o decreto do Eterno. Que essa palavra entre na sua mente e na sua alma, que você possa confiar nele. Porque os ventos e as ondas da tormenta ainda conhecem o nome de Jesus. Ainda sabem do nome dele e se curvam a ele. Eu não sei se você está passando por algum momento de tormenta. Talvez a sua tormenta foi gerada por alguma desobediência sua, como no caso de Jonas. Mas eu sei que se você clamar a ele como Jonas clamou, a tormenta se cessa. E você será restaurado. Ou talvez você se colocou assim, um acontecimento da vida, uma tormenta aconteceu, talvez até por alguma obediência sua, que foi o caso dos discípulos. Nós vamos orar e essa tormenta vai cessar. Se Jesus estiver no seu barco não poderá afundar. As ondas e o vento ainda conhecem o seu nome. E eu queria orar por você nessa noite. Se você está passando por algum momento de turbulência na sua vida, eu creio que Jesus nessa noite vai renovar a sua fé, vai renovar a sua esperança. E como Pedro você vai andar sobre essas ondas. Como Pedro, com os olhos fitos em Jesus, você vai chegar do outro lado em segurança. E do outro lado da sua dor você vai achar algo bom. Alguém que precisa de oração nessa noite, eu pedi para você levantar sua mão. Você pode vir aqui na frente também. Pode vir, nós vamos orar por você. Seja qual for a sua turbulência, seja qual for o que você está passando. Às vezes eu já me encontrei em momentos de tempestade por conta da minha desobediência e precisei clamar por misericórdia. Aqui ao altar de Deus você encontra misericórdia nesse lugar. Amor e aceitação é um dos lemas da nossa igreja. Ninguém vai te julgar. Nós vamos te abraçar e te ajudar a sair. Seja lá qual for onde você se encontra o local. Ou talvez uma simples tempestade começou do nada na tua vida. Talvez você está dando passos em obediência. Pode ser levante do inimigo. Deus é um Deus de livramento. Deus é um Deus de vitória. A tempestade não é o seu fim. Você vai atravessá-la. Levante suas mãos para o alto. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Enche esse altar com tua glória, Senhor. Aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, clamando a ti, Pai. As ondas e os ventos ainda lembram de ti, ainda lembram do teu nome. E nessa noite elas virão se curvar a ti. E se a tempestade se fará uma completa bonança em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Vou pedir para os líderes de Connect orar por eles aqui rapidamente. Você que é líder de Connect pode vir. Põe suas mãos. Essa tormenta vai passar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clame para que Jesus entre no seu barco. Não reme sozinho. Não abandone o barco. Vocês aí atrás podem orar por eles, estendam suas mãos. Se você está vivendo uma bonança hoje, ore por quem está numa tempestade. Obrigado, Jesus, pela tua filha agora, em nome de Jesus, que se faça completa bonança na vida. Um dos nomes de Jesus é o Príncipe da Paz. E por ele ser o Príncipe da Paz, todo caos tem que se curvar e se sujeitar a ele. Jesus, que a sua paz reine em nossas vidas e em nossos corações, em nome de Jesus. Eu queria terminar esse culto dando uma oportunidade para talvez você que nunca entregou o seu coração para Jesus. Tempestades fazem parte da vida. E se Jesus estiver no seu barco, você nunca vai afundar. Talvez você tenha remado sozinho, do seu jeito. Está cansado, está difícil, está pesado. Você não tem um GPS claro, você não sabe aonde você vai aportar. Eu quero dizer que Jesus quer pôr um motor potente no seu barco, no barco da sua vida. Ele quer te ajudar a andar mais rápido. Ele quer garantir que você vai chegar do outro lado com sucesso. Ele quer acalmar as tempestades na sua mente, no seu coração, na sua vida. E se esse é você, você não tem certeza que Jesus está no seu barco, ou essa noite você pode convidá-lo. E nessa noite, Ele pode fazer toda a diferença na sua vida. Talvez você já andou com Jesus no passado, mas por algum motivo o seu coração se esfriou. Por algum motivo você se desinteressou, você pulou do barco, você deixou Jesus para trás. Você quis fazer as coisas do seu jeito. E hoje você quer voltar para Ele. Eu também queria orar por você.
Ou talvez você não tenha certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu. Sexta-feira faleceu a sogra da minha irmã. E uma das maiores preocupações do marido dela, desculpa, a sogra da minha irmã, né? A sogra da minha irmã faleceu na sexta-feira. E uma das maiores preocupações do marido dela, que ficou viúvo, era: eu não sei para onde ela foi. A minha mãe é uma mulher muito graciosa, cheia de Deus e do Espírito Santo, abraçou ele e disse: você não lembra naquele dia, na sua casa, que nós confessamos Jesus com nossas bocas? Você confessou Jesus, sua esposa, Dona Geni, confessou Jesus com sua boca e creu no seu coração? A Bíblia fala que todo aquele que confessá-lo com sua boca e crer com seu coração será salvo. Jesus é a ressurreição e a vida. Ainda que venhamos a morrer, nós viveremos para sempre com Ele. Eu quero que essa certeza seja selada no teu coração nessa noite. E ela é selada quando você o confessa com sua boca e crê com seu coração. E eu quero te ajudar a fazer isso. Então talvez, se você quer vir para Ele pela primeira vez, ou você se distanciou dele e quer voltar para Ele, ou você quer nessa noite ter a certeza que se você morrer hoje você vai estar com Jesus, queria que você levantasse a sua mão. Nós já estamos encerrando esse culto, mas eu não queria dispensar vocês sem dar essa oportunidade. Enquanto estão todos os cabeças curvadas, olhos fechados, é você e Deus, é você levantando a sua mão dizendo: pastor, eis-me aqui. Pastor, eis-me aqui, eu quero receber Jesus na minha vida. Eu quero que Ele entre no barco da minha história. Eu quero que Ele navegue comigo por todas as dificuldades. Jesus não é invasivo, Ele não vai entrar na sua vida se você não o convidá-lo. E nessa noite eu queria te dar essa oportunidade. Há alguém aqui? Queria que você levantasse sua mão, nós estamos terminando, nós vamos orar. Levanta bem alto para que eu possa ver. Aqui está um pouco escuro, eu não vou enxergar se você levantar baixinho. Alguém nessa noite, talvez pela primeira vez, talvez você está voltando para Ele. Eu fui um desses, eu me distanciei de Deus, distanciei de Jesus, quis nadar do meu jeito, pulei fora do barco. Mas um dia eu voltei para Ele, foi a melhor coisa que eu fiz. Talvez você quer voltar para Jesus nessa noite. Alguém aqui queria orar por você. Ou talvez você quer que a certeza do céu cele seu coração. Alguém aqui? Seu coração bate mais forte, a sua mente tenta... É uma batalha esse momento. O inimigo não quer que você tenha esse encontro com Deus. Ele vai colocar dúvidas na sua mente e dizer: faz isso outra hora, você não precisa disso agora, isso não vai mudar nada na sua vida. Quero dizer que vai mudar tudo na sua vida. Mudou na minha, por que não vai mudar na sua? Mudou na vida de muitas pessoas que eu conheci, por que não vai mudar na sua? E se nessa noite você gostaria de fazer isso, eu queria orar por você. Mais alguém? Amém, já vi sua mão. Mais alguém? Amém, já vi sua mão lá atrás. Mais alguém? Amém, já vi sua mão aqui na frente. Mais alguém? Esse momento é precioso. O Espírito Santo está tocando em você. Não resista ao Espírito Santo. Se entregue ao Espírito Santo. Ouça o seu coração e não a sua mente. Se há mais alguém aqui, eu queria te dar essa chance. Queria que todos ficassem de pé. Nós somos uma família e nós vamos fazer essa oração juntos, ok? Todos que levantaram a sua mão, eu queria que você fizesse essa oração com muita vontade. Pode ser? E todos vamos repetir com você. Você nunca vai se sentir sozinho na nossa igreja. Querido Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração, e te convido, vem fazer morada nele. Eu lhe peço perdão. Por tudo que eu fiz de errado. Eu renuncio o inimigo. E te abraço para sempre. Escreve o meu nome. No livro da vida. Envia-me o teu Espírito.
teu Espírito e gere paz dentro de mim. gere paz dentro de mim. Me ajude a andar contigo. Me ajude a andar contigo. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. 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 Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vocês que levantaram suas mãos, nós temos pessoas incríveis ali. A minha esposa está bem naquela plaquinha ali, ó, escrito Jesus. Se você puder ir até lá, ela só quer dar uma palavrinha com vocês. Acho que tem. Você consegue ir lá? Isso. Mais alguém? Você que levantou sua mão ali, ó, na plaquinha. Minha esposa está com a mão levantada lá. Se você está do lado de alguém que levantou a mão, leva ela lá. Vai ser um prazer poder te conhecer um pouquinho mais. Deus, obrigado por mais um culto na tua casa. Obrigado por nos encher de esperança e de fé. Ajuda-nos a manter os nossos olhos fitos em ti, Senhor. Pedimos, ó Deus, que a sua graça nos acompanhe aos nossos lares. Pedimos, Senhor Deus, que paz reine na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor de fato acalme qualquer tempestade que venha querer se levantar contra nós, ó Pai. O Senhor também nos revista de autoridade, Senhor, porque nós queremos ser usados por Ti, Pai. Flua através de nós, Pai. Abençoa os Teus filhos aqui, que eles tenham uma semana abençoada e agraciada, Senhor, com Tua presença e com Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.